Eu queria que ela ficasse calma, eu queria que ela melhorasse. Sim. Por isso não liguei para ninguém, não queria que ela ficasse chateada. Achei que superaríamos isso e que ela se envolveria mais. Quando abrimos aquilo, tivemos que virar a esquina. Quando você acha que isso ia acontecer? Isso durou pouco, já que o filho dela era pequeno e rápido, então nem tive tempo de processar. Tipo, será que eu deveria tomar alguma... Idoso morre de repente. As autoridades perceberam que havia mais na história ao descobrirem que a vítima pesava só 32 quilos ao morrer. Então vou te dar um número para que você entenda por que estamos fazendo essas perguntas. Então na autópsia, considerando como ela estava no dia seguinte, ela pesava 32 quilos. Tudo bem. Ela tem 1,65 metros de altura e o índice de massa corporal está naquele nível em que outro médico comenta: Eu sei que ela estava. seus órgãos começam a falhar e seu corpo desliga e você literalmente está morrendo de fome. A desnutrição e a desidratação começam. Estamos investigando esse caso assustador. As autoridades afirmam que a mãe da vítima foi a responsável pela morte. O que você acha se pudesse voltar no tempo? O que faria diferente? Professora Em? Você disse que vai levá-la porque ela acabou de falecer. Este é o Inside the Crime, da Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner. Agora, só para dar contexto a todos sobre quanto peso a vítima perdeu. O médico relatou que, na última consulta, a vítima pesava cerca de 59 quilos. O médico também notou que a vítima não ia ao hospital desde os 17 anos. Tudo começou com uma ligação para o 190. 190, qual é a localização da sua emergência? Ok, me diga exatamente o que aconteceu. Acabei de encontrar minha filha dentro do quarto dela. Ela está na cama dela. Você acha que ela está além de qualquer ajuda? Ela está além de qualquer ajuda, sim. Tudo bem, certo? Sinto muito em ouvir isso. Já estou providenciando ajuda para ir até você agora mesmo. Tudo bem, eu sou da unidade. A loja fica no meio do prédio. Ok. Tudo bem, qual era a idade dela? 23. Tudo bem, estou providenciando ajuda para você. Ok, ela está acordada? Não. Ok, ela está respirando? Não. Muito frio. Ok, mano, sou a segunda aqui e só trabalho para conseguir ajuda para você. Essas perguntas não irritam. Você acha que ela não tem mais jeito? Sim, eu acho. Ok. Quando foi a última vez que você a viu ontem à noite? E ela estava doente? Ela estava só um pouco cansada e não queria comer tanto nos últimos dias, mas nada? Não. Eles nem sempre te contam o que você sabe. Ok. Tudo bem, senhorita. Avise a Mary Flagger sobre o que está acontecendo aqui. Tem mais alguém na casa com você? Não. Não, tudo bem. Estou enviando alguém para te ajudar. Por favor, deixe tudo como está enquanto resolvemos isso. Há algo que possamos fazer por você? Não, obrigada. Tudo bem, chegaremos em breve. Você quer que alguém cuide de você? Não, mãe. Certo. Qual porta eles devem usar ao chegar? A porta da frente recebe a visita. Minha mente está no meio do filme. Essa ligação foi feita em 4 de janeiro de 2023. Detetives do condado de Waukesha, Wisconsin, identificaram a pessoa que ligou como Amy Laskovitz, segundo documentos judiciais. Socorristas confirmaram a Amy por telefone que sua filha, Cora Laskovitz, de 23 anos, já não tinha chance de intervenção médica, segundo documentos judiciais. Socorristas confirmaram o relato de Amy por telefone. Sua filha, Cora Laskovitz, de 23 anos, já não tinha mais chance de intervenção médica. Os policiais localizaram Cora, que foi encontrada deitada de costas em um quarto no segundo andar do condomínio delas. Apenas Amy e Cora moravam naquela área. Elas souberam que Amy era a única responsável legal e cuidadora de Cora, pois ela tinha autismo severo. Os policiais aparentemente ficaram surpresos com a aparência de Cora. Eles observaram. Ela estava muito magra, com olhos e bochechas fundas.
Amy contou aos policiais que não trabalhava porque cuidava em tempo integral da filha. E havia outra coisa, Amy disse aos detetives. Isso, pelo menos para mim, também foi bastante chocante, Amy contou aos policiais. A filha dela não saía de casa desde a pandemia de Covid. Isso é importante aqui, porque Amy ligou para o 190 em janeiro de 2023. A Covid paralisou o mundo em março de 2020, então ela ficou em casa sem sair por 3 anos. Segundo documentos judiciais, Amy disse que sua filha não tinha problemas médicos ou tomava remédios, apenas vitaminas e probióticos. Quando Cora foi encontrada, estava muito desnutrida. Amy disse que a filha comia lanches, mas não regulava essa alimentação, então ela insistia que terminasse a comida. No dia antes de Cora ser encontrada morta, Amy disse ter feito uma sopa caseira de legumes para ela. Ela colocou a filha na cama e, quando acordou, foi então que descobriu que sua filha não estava respirando. Então, isso poderia ter sido uma morte natural, talvez até um acidente. Bem, Amy foi chamada para depor algumas semanas após a morte de Cora. Como era um dia típico para Cora? E eu imagino que isso variava conforme ela foi crescendo, mas então, quando ela começou a ir para a escola, como era um dia para ela? Ela estudava período integral, tinha amigos? Sim, quero dizer, ela conhecia as pessoas. Eu não diria amigos, sabe o que quero dizer? Ela tinha seus colegas especiais, sim. Ela convivia com eles na escola. Como se ela pudesse brincar com Hitler até onde ela conseguia. Muito disso é que elas fazem coisas em grupo, mas não estão realmente juntas, entende? Mas é difícil pra mim explicar. E se você não está familiarizada, é difícil. Eu sei que cada um está em um nível diferente. Sabe, cada um tem capacidades diferentes, então provavelmente é uma coisa mista. Sabe, quem toca e quem só observa ela. Tudo era demais pra ela, embora... Ela estava sempre animada e adorava ir à escola e voltar para casa. Ela era demais, tudo era muito para ela. Então, quando ela estava no ensino médio, ela faria isso? Ela estudava em período integral? Sim. Meio período, período integral? Período integral. Ela teve dificuldades na escola para socializar? Ou... Sim, quero dizer, ela era amigável com as crianças, mas não era como... Estou tentando dar um exemplo ou algo assim. Tipo, eles gostavam. A professora no ensino médio, fazia muitas excursões. Ok. Mas pra Cora isso era muito difícil, porque ela nunca era aceita. Sabe, quando você está saindo do local em algum momento, mas tudo bem, tudo certo. Então eles iam, com ousadia, então era barulhento e era muita coisa. Mas sabe, eu acho que ela tentou lidar com tudo da melhor forma que podia. Ela ia, ou ela fazia, sabe... Desculpe, mas ela frequentou o ensino médio até os 18 anos. Ou sim, aí ela iniciou o programa dos 18 aos 21 anos, mas quando... Ela tinha quase 18 ou 21 anos e não queria parar de jeito nenhum. Simplesmente não queria mais ir à escola. Parecia que ela havia desistido. E a professora foi várias vezes à sua casa para convencê-la a concluir o programa de 18 a 21 anos. Ok, não é obrigatório, então vou fazer. Quando foi a última vez que ela foi à escola? Logo antes da pandemia, em janeiro, e aí todo mundo parou de ir para a escola em março, então foi isso mesmo. E depois da pandemia, esquece. Aquilo foi neve, E o que estava acontecendo depois da pandemia? E ela não ia sair de casa porque tinha muito medo das máscaras, e ela ia usar máscaras. Tudo o que você via na televisão, o medo deles é grande e ampliado além do de uma pessoa normal. Comigo? Eu sim. É difícil, Eu posso imaginar. O medo é grande para eles. Ela estava tão envolvida, parecia algo rotineiro quase o tempo todo. Ela já foi medicada? Não. Isso já foi discutido com o médico? Conversamos sobre isso. Ela comentou que há desvantagens naquela escola, tanto no comportamento quanto no funcionamento deles. Então, eu estou ponderando sobre o que eu não... Ok. E não sei se isso é a decisão certa ou não. Esse foi um ponto de virada para Cora quando a pandemia começou? Sim. Então, Não, quando eu estava foi só ladeira abaixo depois disso. E isso foi tanto medo para ela e tanto, tudo bem. Ela não queria, porque costumava passear de carro e sair com a gente. Talvez nem queira falar sobre isso. A gente ia de carro no casamento, depois que a pandemia começou, usando máscara, e ela tinha visto isso na televisão, sabe? Isso simplesmente era... Porque parece que... Sabe, falando em casa lá em janeiro,
Eu tive a impressão de que houve uma mudança no comportamento dela. Na mentalidade dela, de qualquer forma, sabe? Ela, tipo, como o relacionamento dela com você mudou? Não. Ou Sarah, até mesmo não. Ela simplesmente não queria ir. Ela não queria. Eu não vou pra escola, eu não vou pra escola, eu não vou pra escola. A única coisa dela era a escola, tipo, ela não era... Isso era, quero dizer, e então quando ela não ia pra escola, ela ficava bem, de verdade. Ela ficava mais tranquila. Meu objetivo pra ela sempre foi mantê-la calma. E se isso é certo ou errado, isso realmente pode estar errado. Esse era meu objetivo, sempre. Ok, tudo bem, você não vai pra escola, sabe, né? Ela tinha algum parente favorito, como primos, tias, tios, avó, avô ou alguém machucado? Bem, mais ou menos na mesma época, a gente costumava ter meu cunhado, minha cunhada, a irmã do meu marido e o marido dela. Ela vinha toda semana. Certo. Mas aí ela começou, quando a pandemia começou de novo. Ela não queria que eles entrassem, não queria ninguém, não queria entrar. Até mesmo membros da família? Não, mas eles vinham toda semana. Quero dizer, eles vinham. Como era por quê? Tipo, qual era a ansiedade sobre os membros da família virem? Ela simplesmente não. Ela era assim, tinha medo e ansiedade de pegar Covid. Talvez isso fosse parte, mas você nunca perceberia. Verbalmente, eu não. Ok. Mas ela era verbal o suficiente com você para dizer que não queria visitas, seja a irmã dela ou o animal favorito dela. Bem, porque assim que ela começava, não era o que dizia, mas como agia. Ok, então meio que ficou assim. Da última vez que vieram, ela me colocou em apuros. Eu disse, estou indo, certo? Então eu fiquei tipo, foi isso mesmo. Você era o cara dela, né? Sim. Você era, tipo, a última pessoa com quem ela, acho que pelo menos, ficava calma? Sim. E mesmo que às vezes ela só tolerasse isso, essa é realmente ela. Parece muito para lidar, uma vida difícil. Eu não sei o que mais eu deveria Ter feito diferente? E isso é sincero. Bem, eu não sei. Estamos certos, só queremos entender, pois entramos na história há poucos meses. Nunca conhecemos vocês antes, só queremos entender como era a vida na casa de vocês. Um pouco desafiador, né? Uma observação que fiz sobre a pergunta que eu estava pensando, porque eu não sabia qual era o nível da Cora. Sei que você preparava as refeições dela, mas ela já mexeu em coisas que não devia, como faria uma criança pequena. Ela era assim. Uma vez ela pegou uma tesoura e cortou todo o próprio cabelo. Todo o cabelo dela. Tudo até o couro cabeludo. E ela não tinha nenhuma gota de sangue. Ela quase não se cortou, mas não sobrou nenhum fio de cabelo. Nossa. A professora deste escritório, Joe Thomas, viu e levou ela para raspar o resto do cabelo. Famílias perguntavam se ela tinha câncer. Então ela fazia coisas. Ela riscava a parede, fazia coisas que você sempre tinha que ficar de olho. Ela realmente não parava. Não era necessário trancar os produtos de limpeza. Meus filhos faziam adesivos pequenos. Não, você gosta de bagunça, de tirar e mexer nas coisas, mas não. Você não se preocupou que ela fosse comer produtos de limpeza? Só estou tentando descartar, sabe, que ela tenha mexido em algo que não era típico dela. Ela estava tipo... Ela se cuidava sozinha, tomava banho sem ajuda. Então você não precisava ajudar, certo? Isso sempre foi algo que ela não gostava de fazer. Então definitivamente era uma luta. Sim. Não era uma luta física. Não, mas você tinha que ser tipo, ok, sabe, sim. Era meio que diário. Para o banho... Eu tentava, mas lavar o cabelo sempre era um problema. Às vezes eu conseguia colocá-la na banheira, mas às vezes ela simplesmente começava a surtar. Se eu começasse a mexer ou apenas olhasse para o cabelo, em algumas vezes eu conseguia cuidar dele. Meio que dependia do dia. Hã? Meio que dependia do dia dela. É. Mas o banho era todo dia. Lavar o cabelo era sempre quando eu conseguia. Ela tinha down fit. Eu não sei, é como se fosse água nos olhos dela ou algo assim. Mas ela simplesmente se vestia sozinha. Ou... Quer dizer, até certo ponto. Sim, mas eu entendo o lado dela. E... Sabe, basicamente, se ela simplesmente não fizesse nada, eu não... Sabe o que quero dizer? Ela nunca se vestiria, sabe? Ela nunca teria feito nada, certo? Então, se ela precisava de algo, como banho, roupas ou almoço, tudo dependia de você. Sim. A autópsia da Cora mostraria muito mais. Já sabemos disso.
Quando os delegados viram o corpo da Cora pela primeira vez, ela estava extremamente magra, escreveu o médico legista em seu relatório. Os ossos do quadril da Cora estavam salientes, suas costelas e externo eram visíveis sob a pele. Os detetives notaram que os olhos da Cora estavam fundos. O médico legista notou que a pele da Cora tinha turgor, ou seja, não voltava ao normal após ser beliscada, indicando desidratação extrema. O médico legista disse que ela pesava apenas 32 quilos e o 11,5 para referência, de acordo com documentos do tribunal. Qualquer valor abaixo de 18,5 é considerado abaixo do peso. Quando você olha para Cora perdendo peso e sem comer, não é? Quero dizer, 50 quilos foi o que você estimou em junho? Você sabe? Mais ou menos o quê? Eu não sei? Ok. Eu entendi. Isso foi um grande alerta para mim. Eu acompanhava o peso caindo e pensava, ok. Eu perdi meu cabelo. Eu juro que quase entreguei tudo que eu podia. Estávamos em casa, então tinha comida lá. Eu tento às vezes, quando ela está se escondendo, eu digo, não, sabe, eu disse que só lembro da minha própria memória, da cozinha, e só anotei isso mentalmente. Vi muita água Ice Mountain, então sei que há comida e água potável na casa, certo? Você compra o Ice Mountain grande, tipo galão ou litro, aquelas embalagens grandes. Ela não comeu muito, só bebeu água. Com meus filhos, se têm problemas digestivos ou parecem ter, sempre damos suas garrafinhas de água e insistimos que bebam. Ela costumava carregar uma garrafinha de água, não? Eu insistia com ela. Mas o que você quer dizer com insistir com ela? Pra beber mesmo, ela não querendo, sabe? Ela não carregava nada com ela, né? É isso. Tá bom, aqui. Então você tinha que ser proativo. Sim. Ela não ia até a cozinha encher um copo de água sozinha porque ela não queria. Ela só comia o que davam pra ela, desde que era uma menininha. Não existia terapia com comida ou bebida, era assim, parecia fofo e você oferecia um incentivo como comida no fim da frase. Quem nunca a incentivou durante a vida? Nada, ela nunca gostou, nunca, sabe, nada funcionou, nunca mesmo. Fui crescendo com terapia em casa e acompanhando o Dr. Brown, especialista nisso. Eles já te deram alguma dica ou estratégia em relação à comida? Sim. Ou você procurou outras opiniões sobre como... What were those? Estratégias, eles te deram? Sobre como fazer ela comer? Sim, bom, primeiro de tudo, eu tentei fazer de tudo. Vitaminas sempre foram importantes, porque ela não obtém o necessário pela alimentação, então sempre dei vitaminas. E então eu sempre tentava encontrar a alternativa mais saudável que eu pudesse, que eu conseguisse fazer ela comer. Então teria um extra disso ou daquilo, sabe, pra valer mais a pena. Claro. Que tipo de vitaminas você estava dando para ela? É uma empresa chamada Kirkman. Quer dizer... Tipo ABCG. Eu tenho um multi. Chama-se Supernovo Terra. Beleza. E aí eu suplementaria magnésio e 5 extras, cálcio, eu também suplemento outros extras. Então compensar o que ela não está recebendo. Você deu a ela um probiótico e um prebiótico. Ela tomava direitinho as vitaminas mesmo? Eu misturava tudo na água, nunca tinha comprimidos ou nada com glúten. Sim, eu misturava. E aí sim... Certo, ela tolerava isso, certo? Sim, porque ela tinha isso desde nova, então acho que era tolerado, pelo menos pra mim. Sim. Então você se sentiu algemado pelo comportamento da Cora? Não. Eu amo minha filha. Certo? E foi difícil, não vou negar que foi difícil. Certo? Mas eu sei que tinha opções. Eu poderia tê-la colocado em um asilo, eu sei disso, eu sei que poderia, eu sei que ela não queria isso. Claro. Mesmo quando ela estava no ensino médio, ela levava eles para conhecer lugares onde eles poderiam morar. Não, mãe, fica em casa, porque eu disse, você foi trabalhar, não, fica em casa. Mas ela simplesmente... Bem, é como lidar com um pai idoso da mesma forma. Sim, isso mesmo. E existe esse obstáculo, não é? Sim, foi difícil, mas fiz isso porque a amava e sabia que ela não trabalhava em outro lugar. Eu não sou todo mundo. Eu ia dizer... Bem, todos nós estamos, honestamente, quero dizer, estamos só tentando gostar do Texas. Conrad estava dizendo. Estamos só tentando ter meio que uma visão diária de como... Como você é. Sou ingênua, não sei como você se sente, desculpe.
Então, tipo, é importante pra gente saber mais ou menos quais dificuldades você teve no dia a dia. Nunca faria mal a ela, não é isso, eu me importo. Com toda a vida dela. Ninguém está dizendo isso, só estamos tentando entender como ela era. E talvez minhas decisões não tenham sido corretas, e eu posso admitir isso. Eu provavelmente deveria tê-la levado para dentro, mas eu não queria deixá-la ainda mais chateada. Acho que sempre quis mantê-la calma, porque deixá-la nervosa, tão agitada, eu simplesmente... Isso era tão difícil para ela e era difícil para mim assistir, e foi muito complicado. Eu entendo, como disse antes, foi muito desafiador. Nem parece que essa palavra basta para descrever meio que o seu dia a dia. Quero dizer, só fazer ela comer já parece uma produção inteira, né? Então vou te dar um número para você entender por que estamos fazendo essas perguntas. Então, a autópsia foi no dia seguinte. Ela pesava 32 quilos, tinha 1,65 metros de altura. O índice de massa corporal dela estava naquele nível em que eu não sou médico. É quando seus órgãos começam a falhar, seu corpo desliga e você literalmente morre de fome, a desnutrição entra em cena e a desidratação novamente. Não estou projetando nada, só estou dizendo, esses são os números recebidos. Quando vejo isso, penso... Por que ela deixaria de comer? Entende? Então conte pra gente como era quando você dava banho nela. Você percebeu alguma coisa? Então eu fui à autópsia, fui pessoalmente lá e pude ver só os ossos do quadril dela, as costelas. Mas ali não era o lar, nem seu quadril ou cóccix. Quero dizer, parecia, e não estou tentando ser gráfico nem nada, só quero que você veja o que eu estou vendo. Era a ponto de que ninguém poderia ser mais magro do que ela e ainda estar vivo. Nada mais a perder. E tenho certeza de que você está pensando, retrospectiva. Tudo fica claro depois. Eu tenho o benefício da retrospectiva, certo? Estou olhando para trás para o que aconteceu. Não estive lá com você ajudando. Sabe, veja, quando ela estava comendo mais, a barriga dela ficava mais inchada, então acho que ela não parecia tão magra. Mas então, nesses últimos dias, nos últimos dias mesmo, eu percebi que ela não era minha para alimentar, e aí parecia que a barriga dela também não estava ficando inchada. Certo, bem. E o meu inchaço sempre fazia ela parecer muito maior, então parecia que ela estava maior. Acho que é o estômago, né? Mas quero dizer, tem uma diferença, né? Entre 50 e 32 quilos, né? Talvez isso tenha sido culpa minha quando coloquei isso, a doutora. Eu não sei. Né? Mas você fica de olho nela na hora do banho e tal. E ela estava ficando mais magra? Ela estava ficando mais magra. Você podia ver isso? Sim, de novo. Como eu disse, é fácil perceber depois olhando para trás. Eu sei que você está pensando que outras coisas poderiam ter sido feitas. Sim. Porque nesse ponto é uma questão de vida ou morte. Eu não me importo se você não quiser ir. Nós vamos, se precisarmos sedar você ou te amarrar em uma cadeira com contenções macias e te levar para o hospital e colocar, uma sonda de alimentação ou algo assim, só para trazê-la de volta, eu sei, só para as coisas começarem a andar. Porque, saúde intestinal, algo que você estava fazendo com probióticos, você tem que fazer. Leva tempo. Você não pode simplesmente enfiar comida em alguém. E aí tudo melhora geometricamente. Certo, mas eu estava alimentando ela bem, quase o tempo todo, então por que isso aconteceria? Porque ela estaria piorando. Você entende o que eu estou dizendo? Bem. Poderia ter ocorrido caso houvesse algum problema de saúde causando rejeição de comida ou água, como um problema de tireoide. Não sei, isso é para os médicos descobrirem, mas pode estar acontecendo algo com a Cora. Isso é diferente do tipo de comida que você oferece, que faz ela não comer. Mas isso ainda cria uma emergência médica que requer intervenção. A solução para a perda de peso dela não é necessariamente forçar mais e mais comida para ela. Ela deve procurar um médico, pois forçar a comida não está funcionando. O que mais podemos fazer, ou que intervenções o hospital ou um médico podem fazer para colocá-la de volta nos trilhos? Sei que você pensa de novo, mas não quero que ache que fiz algo errado. Bem. Quando falei ao telefone, você disse algo errado e eu pensei nisso. Eu não poderia apontar uma coisa que está errada, mas a situação toda em geral... Não, só errado, e me culpo por tudo isso. Bem, ela acabou falecendo aos 23 anos, então eu penso, isso é o que está errado, porque isso não é normal, mas queremos descobrir o porquê, e eu não consegui apontar um motivo. Então não havia uma coisa errada, era só que não tínhamos uma resposta e queremos descobrir o que aconteceu e por quê. Segundo documentos do tribunal, detetives contataram a médica de cuidados primários da Cora. A médica mostrou que a última consulta de Cora com ela foi em 3 de julho de 2017, quando Cora tinha 17 anos. Registros indicam que, na última consulta, Cora apresentava bom apetite, inclusive no ano anterior.
Ela tinha um peso registrado de 61 quilos e um índice de massa corporal de 22,12. Você pode imaginar como a médica ficou preocupada ao saber o peso de Cora ao morrer. Queremos entender como foi seu processo de pensamento na última semana. Eu queria que ela ficasse calma, eu queria que ela melhorasse. Sim? E por isso eu não liguei pra ninguém, porque eu não queria que ela ficasse chateada. Eu achei que a gente conseguiria passar por isso e ela, sabe, ela não nasceria. Quando você esperava que teria que virar a página? Quando você achou que isso ia acontecer? Isso só ocorreu por pouco tempo, quando o estômago dela era menor. Então eu nem sinto que tive tempo de processar. Tipo, será que eu deveria tirar um argumento? Quero dizer, a gente pode, a gente pode ficar nesse si o dia todo? Tenho certeza que já fiz isso 1 milhão de vezes. Porque eu acho, sabe, tipo aquele dezembro. Se ela fosse a uma clínica de emergência ali perto, provavelmente chamariam uma ambulância e mandariam para a unidade de terapia intensiva. Esse é um fluido forçado, mas eles não tinham certeza. Eles teriam pensado, meu Deus, precisamos levá-la. Não dá para mudar isso rápido, né? Eu só queria que ela tivesse visto um médico pessoalmente. E eu entendo porque o atendimento virtual era atraente. Eu entendo os motivos. Eu sei. O que você acha se pudesse, Amy, se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Acolheria ela. Você vê isso? Acolheria ela porque ela faleceu agora? Ou só olhando para o quadro geral? Você acha que deveria ter acolhido ela? Deveria ter acolhido ela? Eu tentei. Meu estado mental era simplesmente não querer. Sempre fui alguém que se afastava a ninguém. Eu sabia que ela ia morrer, eu vou acolher ela. Eu entendo, só porque a gente meio que já falou sobre isso. Você disse que já pensou nisso 1000 vezes desde então. Eu deveria ter acolhido ela. Amy não foi presa nem acusada após a entrevista com a polícia. Ela estava livre para ir embora, mas os detetives fizeram o que detetives devem fazer. Eles investigaram mais o caso. Eles contataram a escola Cora, que confirmou a matrícula de Cora no programa de 18 a 21 anos para estudantes com deficiência. Os investigadores descobriram que Cora parou de frequentar em dezembro de 2019, antes da pandemia de Covid, como Amy mencionou em sua entrevista à polícia. Funcionários da escola Cora disseram aos detetives que não receberam nenhuma justificativa médica ou atestado para explicar a ausência de Cora. Eles observaram, porém, que quando Cora estava na escola, ela tinha um bom apetite e comia toda a sua comida. Às vezes, os funcionários também dividiam comida com ela. Amy admitiu usar consultas virtuais para Cora. Documentos judiciais mostram que Cora teve 2 consultas virtuais com o médico, em junho e dezembro de 2022. Mas Amy não mencionou essas consultas aos detetives. Durante a consulta de junho, Amy registrou o peso de Cora como 50 quilos, e o mesmo peso durante a consulta de dezembro também. Quando os detetives conversaram com a médica que realizou as consultas online, a médica informou aos detetives. Ela disse a Amy que precisava ver Cora pessoalmente para observações, pois a última consulta virtual de Cora foi semanas antes de sua morte, afirmou a médica. Se ela soubesse que o peso real de Cora era 32 quilos, teria dito a Amy que Cora precisava ser vista por uma médica imediatamente e pessoalmente. Segundo documentos judiciais, Cora usava roupas largas e apareceu em vídeo por pouco tempo na consulta virtual. Porque Amy fez toda a fala por ela. Então Amy foi chamada de volta para interrogatório algumas semanas após sua entrevista inicial. Só que desta vez ela estava algemada. Ok, então obviamente você está aqui, sob custódia. Nós queríamos meio que... Já conversamos sobre isso e passamos por essa situação. Eu não vou falar de ninguém sem um advogado. Eu só sei... Tudo bem. Perfeito. Vou apenas registrar isso neste formulário, então, e depois veremos se o doutor... Shield chegará em breve. Não, ela chega às 10 e agora são 9h50. Eu juro, venha. Eu ligo pra alguém, uma advogada. Eu preciso jurar. Então você vai subir até a cadeia e depois vai ficar diante de um juiz. Talvez já hoje à tarde. Ou um comissário e eles vão designar. O comissário vai definir uma fiança. Pode ser assinatura, dinheiro ou uma combinação. Haverá um advogado chamado amigo do tribunal, que pelo menos vai te acompanhar nesse primeiro procedimento. E aí cabe a você se preparar para conseguir. Ok, então eu não preciso que alguém seja nomeado agora para... O seu comportamento na audiência? Sim. Acusando de assassinato? Não.
Então, equipe, a denúncia criminal é expor alguém imprudentemente ao risco de abuso que leva à morte. Alguns foram acusados de abuso, causando abuso? Sim, o que levou à morte. Então, sim. Isso vem de lá. Conversamos e o Dr. Shield explicará mais. Muitas coisas. O rei da casa, o nome dela é diferente do Tari? Qual é o título? Ela é como uma investigadora. Ela tem sido oficial médica nisso? Então, ela não é médica. Só a Dra. Shield. Acho que temos 2 médicos. Ela é uma das médicas que faz a autópsia e acho que ela assina o atestado de óbito. E esse era o caso da Dra. Shield. Ela foi designada para investigar, fazer os exames e cumprir suas funções e, por fim, relatar para você, como parente mais próximo, os resultados. Ela deve chegar a qualquer momento. Entraremos em contato com ela e pediremos que venha cuidar da parte dela aqui. E então vamos levá-lo até a cadeia e, em algum momento, vamos levá-lo até um banheiro. Você tem alguma pergunta para nós? Eu não posso te fazer perguntas sobre isso, mas posso responder o melhor que eu puder. Você precisa de um carregador, tipo, você pode deixar meu carregador aqui? Eles precisam vir e usar o próprio carregador deles? Qualquer pessoa pode estar lá. Qualquer pessoa pode estar lá. Sim. Sim, ou usar o próprio. Você sabe quanto isso vai custar? Vai depender do comissário decidir qual será o valor inicial da sua fiança. Aí eles questionam. A pessoa tem antecedentes criminais? Qual a acusação? Quais suas conexões? Ah, com certeza. Então, sabe, você não é alguém com, tipo, um longo histórico criminal, por exemplo? Sabe infrações de trânsito para você? Certo? Por isso fizemos o que fizemos e não entramos pela sua porta com uma equipe da Special Weapons and Tactics. Hey, people from there. I mean, really? Acabamos lidando muito bem com isso. Parece que você vivia em um ambiente estressante. Sim, no fim das contas, com a causa da morte sendo fome e desidratação e... When they fight you for everything. Eles vão a um médico. Sim. E ela não foi por 6 anos, então... Quer dizer, decisões foram tomadas, não estamos mais aqui para perguntar sobre isso. Eu sinto que já falamos sobre isso várias vezes com a Amy, mas decisões foram tomadas e as coisas aconteceram. E é isso, quero dizer, temos que fazer uma investigação sobre isso. E não fomos só eu e o detetive Conrad que inventamos tudo isso. Quero dizer, essas foram conversas com o médico legista, com o escritório do promotor, e é assim que estamos, ou como chegamos onde estamos hoje. Você pediu um advogado, então infelizmente não posso. Eu disse, você pediu um advogado. Infelizmente não posso ouvir sobre circunstâncias atenuantes ou condições da casa onde possa ter vivido. É só que é o que é. Infelizmente, o que é. E você tem direito a um advogado, o que não vamos desrespeitar. Então deixe-me verificar. Se tivermos uma mulher por perto e disponível que possa te acompanhar ao banheiro, vamos te levar lá o quanto antes. Meu celular está... Está aqui fora. Vai demorar um pouco. Segundo documentos do tribunal, o legista constatou na autópsia de Cora que não havia sinais de malignidade ou infecção que explicassem sua desidratação ou desnutrição. Cora morreu por desidratação e desnutrição. A morte foi homicídio. Os promotores alegaram que Amy não garantiu hidratação e nutrição adequadas à filha. Amy foi acusada de um crime por expor de forma imprudente uma pessoa em situação de risco a abuso em circunstâncias que causaram a morte. Ela pagou a fiança de 10 mil e foi liberada até agosto de 2023, recebendo nova concessão depois. Ela ficou livre até o julgamento, mas nunca foi julgada. Em janeiro, ela fez um acordo Alford, mantendo sua inocência, mas reconhece que as provas do Estado provavelmente convenceriam juiz ou júri de sua culpa, além de dúvida razoável. Os direitos que você abre mão, então, são o seu direito de ter um julgamento. O julgamento poderia ocorrer só com um juiz ou com um júri de 12 pessoas decidindo por unanimidade. Se fosse considerado culpado, abriria mão do direito de permanecer em silêncio e de não ter isso usado contra você. Você abre mão do seu direito de fazer o oposto disso, ou seja, de testemunhar em um julgamento e apresentar provas. Você renuncia ao direito de emitir intimações para obrigar pessoas a irem ao tribunal por você. Você abre mão do seu direito de confrontar, interrogar e contestar as testemunhas apresentadas pelo Estado e também abre mão do seu direito de exigir que o Estado prove que você é culpado, além de qualquer dúvida razoável.
Você entende todos esses direitos? Sim. E você abre mão deles? Sim. A acusação é que você, em 4 de janeiro de 2023, na cidade de Pewaukee, condado de Waukesha, Wisconsin, que você expôs de forma imprudente um indivíduo em situação de risco vítima a abuso em circunstâncias que causaram a morte dessa pessoa em desacordo com a lei de Wisconsin. Você entende? Essa é a acusação? Sim, eu entendo. E qual é a sua declaração? Eu me declaro culpada pelo acordo Alfred. Você está assumindo culpa sob o acordo Alfred. Ok, eu vou aceitar o acordo Alfred. Tudo bem. Eu não estou dizendo isso certo? Estou me declarando culpado pelo padrão Alfred. Declaro-me culpada pelo padrão Alfred. Tudo bem, obrigado. Eu vou aceitar isso. Com esse pedido, aceito o acordo de culpa Alfred. E estou satisfeito que os requisitos de um acordo Alfred foram cumpridos. Pela natureza do caso e pela análise das circunstâncias pelo tribunal, vou aceitar a confissão de culpa, vou considerar o réu culpado da acusação e vou registrar um julgamento de condenação. 2 meses depois que essa confissão foi registrada, Amy foi oficialmente sentenciada. De acordo com a Fox 6, agora, o juiz comparou as fotos da autópsia de Cora aos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. A defesa pediu liberdade condicional. Eles até argumentaram que Cora poderia ter se levantado e pegado comida sozinha, mas o juiz, no final das contas, não aceitou isso. Ele a condenou a 20 anos de prisão. Inclusive, segundo relatos, disse a ela durante a sentença que ela tinha a responsabilidade de salvar Cora e que não fez isso. Registros online mostram que Amy Laskovitz cumpre 20 anos na instituição correcional Tequita, em Waukesha, Wisconsin. A data prevista para sua libertação é março de 2045. Obrigada por acompanhar este episódio de Inside the Crime. Eu sou Elizabeth Milner.